você já começou a treinar no aplicativo? A gente fez aquela aula no sábado, não foi? Foi. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem, sim. Você também? Sim. Na verdade, foi um pouquinho corrido, né? Eu acabei atendendo algumas É, pessoas e aí eu não consegui. Agora, até aproveitando, James, assim, eu fiz, na verdade, hoje de manhã, só uma vez, até brinquei com a minha filha aqui. Eu te confesso que eu vou ter que, acho que, comprar um óculos, né? Então, muitas das vezes, estou tendo que forçar um pouco as vistas. E aí, eu não sei se é possível, eu instalei, está instalado aqui o nessa. ideal, inclusive, é você estar usando um óculos com proteção azul. Você já ativou a tua proteção azul? Não, aí eu não sei se é possível depois você me mandar, e aí eu poderia tentar instalar no meu tablet. Entende? Claro, você já pode tentar instalar no tablet, ele já vai entrar automático. Então, eu tentei usar aquele que você. Aqui, eu posso até te mostrar aqui, Não só um precisa segundo. mais de código, é só você entrar direto, ele já entende que você é sócio do aplicativo. Mas aí, porque assim, Se porque tiver aqui. no mesmo e-mail, né? Claro, né? Ah, tá. Tem que estar no mesmo Se o e-mail. tablet tiver em outro e-mail, ele vai entender que é uma outra pessoa, Ah, eu né? vou testar Mas depois então, todos porque eu até tentei aqui, ó, tá vendo? isso. É porque está em outro e-mail, ele entende que é uma Ah, outra pessoa, né? entendi. Mas você entendeu o objetivo do aplicativo? Por que um aplicativo, se a gente já tem os cadernos, que são Sim. 6, se a gente já tem os PDFs, que dá para usar em formato Kindle, que dá para Uhum. usar no tablet, por que o aplicativo? O aplicativo para poder facilitar, né? Tá ali na mão, você tá em algum lugar, numa condução, você tá fazendo uma viagem, esqueceu o livro em Isso. casa e você pode treinar a qualquer momento. A princípio, Dutra, você pode usar o PDF no celular, no Uhum. tablet, no computador, né? Sim. Mas, e é claro, usar esperando alguém no trânsito, etc. Mas a estabilidade que ele proporciona, né? É. Então, o PDF, ele costuma fugir da tela, não é o caso aqui, né? Sim. Então, nesse caso aqui dos exercícios, ele fica firme na tela. E É. aqui ele já passa objetivamente cada módulo. Não sei se você percebeu, dependendo do PDF, você vai mexer ali, ele Ele muda mexe. de Aqui ele. tamanho, ele é mais estável. Aham. Tá? Além disso, é um objeto que está sempre à sua mão Sim. e está retroalimentado com luz, né? Sim. Então, eu fiz isso aí com o objetivo de eliminar a procrastinação. Então, eu rodei o Brasil inteiro dando palestras, milhares, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Quando eu Aham. voltava naquela capital, naquela cidade, eu perguntava, encontrava com muitas pessoas, né? E aí eu perguntava, vocês continuam treinando? Professor, não. Na época, aí lá na aula, eu me empolguei e tudo, mas eu confesso que paramos de treinar. Tá. Aí eu criei um caderno, hoje são 6, tá? Aham. Então, eu vou deixar um caderno para vocês agora, quando acaba o curso, você adquire esse caderno, você continua treinando. Quando eu voltava lá, eles diziam assim, professor, eu guardei tão bem guardado para não estragar, que nem eu achei, tá? Aí, caramba, e agora, né? Aí eu criei uma academia, onde tem Aham. uma aula ao vivo, né? Todo sábado à noite, para a pessoa lá depois, além de ter um caderno para treinar, no caso hoje vários, também tem um grupo para estar motivando, né? Um grupo no Aham. WhatsApp, para não Aham. esquecer do negócio, porque faz uma grande diferença se a gente tivesse metade da nação lendo um livro por dia. Você tem uma ideia, na década de Aham. 80 para 90, a China era analfabeta. Caramba. Mais de 90% da população era analfabeta. Quando a China decidiu alfabetizar os chineses, ela, em poucos anos, você vê aí, está pau a pau Sim. com a primeira, se não com as primeiras, né, potências mundiais. Né? E é só uma questão de tempo. Né? Sim. Tecnologia ali, Taiwan, né? Aham. É uma briga por conta daquela ilha por conta de tecnologia. Tecnologia. Tá? Então, para você entender aí, o pessoal, mesmo assim, você viu lá no sábado,
Vi. Ah, fica com preguiça e às vezes não Uhum. assiste a aula gravada. Eu falei, bom, então agora ou vai ou racha. Eu vou criar um aplicativo com tudo para ele, com o playlist, né? Ou seja, não assistiu a Uhum. aula, você não precisa nem ir lá no YouTube. Você vem aqui no Uhum. passo a passo, você Vi tem no. os vídeos, inclusive a aula de sábado já está aqui. Aham. Você viu aí a aula? Sábado é a quarto aulão de memorização e leitura dinâmica, é o quarto. Aham. Você já está lá participando nele, Aham. tá? Suas falas já estão lá. Aham. Então, quer dizer, a gente vai gravar o quinto, o sexto, né, explicando cada pedacinho do aplicativo. E se a pessoa, mesmo assim, ainda tiver dúvida, ele vem no botão vermelho aqui, ó, e pede ajuda. Sim. Fala comigo. Quer dizer, só se for muito, desculpa o termo, tem vergonha, para não dizer assim, bom, todo mundo já entendeu que precisa ler um livro por dia, um livro em poucos minutos, e saber o que leu. Você É. viu o vídeo que eu coloquei ontem no grupo? Não consegui assistir ainda. Um professor de inteligência artificial Ah, sim, perdão. Eu chegou na assisti que ele chegou na universidade universidade, o cara queria e saber foi dar uma aula sobre o GPT. o Palmeiras, campeonato do Palmeiras. E aí falou assim: o que você perguntaria para a inteligência artificial, considerando que tem lá todo o conhecimento do planeta de todas as épocas? Aí é claro que o cara fez uma piadinha, né? Aham. Palmeiras tem mundial, que é claro que É. isso é uma piada, que a gente sabe que o É. Palmeiras, o pessoal É. tira a maior onda, né? A maior brincadeira com o É. Palmeiras por conta desse mundial, né? Sim. Então sabe que é um timão, mas aí ainda não É. teve um mundial. É claro, ele fez isso aí, foi uma brincadeira, o professor nem riu na hora, né? Aham. Mas é claro que o pessoal pergunta futilidade, ou seja, as pessoas, assim, por entenderem que não conseguem ler, né, uma grande quantidade de páginas por hora. Você lê 15 páginas por hora, sendo que você pode ler 200, 300 páginas por hora. Eu leio a Bíblia toda em 9 horas. Um livro com 200 páginas eu gasto 15 minutos. Eu nem compro. Eu só folheio e deixo lá, quando é na livraria. Pô, E quando legal. tem, que está fechando, né? Aham, é. Mas fazia isso muito nos aeroportos, né? Mas para você entender, o que acontece? Né? A galera não tem mais, assim, competência, ou seja, fôlego, para tirar 20, 30 horas para dizer, eu vou ler um livro, sabendo que ele tem que ler 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, que sente sono durante a leitura. Tá? Então, a necessidade é uma realidade, essa desmotivação, essa preguiça mental é por conta da inabilidade. Então, o aplicativo é para mudar isso, Uhum. certo? Então, assim, basicamente, o aplicativo ele vai ter aqui para você, desde o exercício mais simples, que é o Uhum. Palavras de 1 a 10, Uhum. até o módulo intermediário, que já está liberado, Sim. o avançado, né? O módulo master, né? O módulo de memória e um módulo de testes. Sim. O módulo de testes é fantástico, tá? Acho que essa semana ou a outra ele já vai estar liberado aí para vocês. Quem desenvolveu foi um aluno nosso, o Morandinho. Então, você vai lá, escolhe o texto, lê, clica que terminou e já te dá quantas palavras você leu por minuto. Bacana. PPM. E aí vem 10 perguntas com múltipla escolha, para ver o quanto que você memorizou. Ou seja, você está lendo, por exemplo, 500 palavras por minuto, Aham. com 55% de retenção. O ideal é que você leia acima de 1.000 palavras por minuto, o normal é 150, com uma Uhum. compreensão, né, que esteja aí em 70%, o normal é 15%. Sim. Tá? Então, esse é a finalidade. Agora, esse momento aqui contigo é para saber se você teve alguma dúvida aí. Você viu ali que tem um botão de perguntas, que tem um Sim. botão que você acessa as aulas. Então, não precisa estar perguntando, professor, cadê a aula da semana passada? Já está lá, primeira Já aula, tá segunda lá. aula, terceira aula. Né? Tem uma aula completa, não sei se você viu ali, lá no aplicativo, você tem uma aula completa, que é para você ter uma ideia geral do que é a leitura dinâmica. Essa aula aqui foi gravada
dos auditórios aí no Distrito Federal, tem 40 e poucas mil visualizações, né? Uhum. Tá? Então, muita gente... a segunda, vai... né? Oi? A segunda, Isso. né? O primeiro é o videozinho de apresentação do app, Uhum. né? E essa aula completa. Tem muita gente que não começa pelo começo, como a Anaxágora dizia, o óbvio choca o óbvio, porque ninguém faz o óbvio, certo? Sim. Então, o óbvio é você ir no primeiro botão. A pessoa quer ir lá no quinto, né? Deixa eu ir no avançadão aqui. Uhum. Não, aí você vai lá no passo a passo, tem um vídeo. Lá naquele vídeo você faz um teste inicial, junto com o grupo, com o auditório, né? Inclusive muito descontraído, você vai ver que o pessoal está sempre sorrindo ali, passa muito rápido, tá? Uhum. Lá você faz o teste, aprende as primeiras técnicas, aprende a usar um metrônomo, né? Porque o aplicativo também vem com metrônomo e com cronômetro, tá? Tem resultado nessas 3 horas de aula, já melhora a sua leitura, faz um teste no final para comparar como você chegou e como você acabou. Agora você tem fôlego para treinar no aplicativo e assistir a primeira aula, Vou a assistir, segunda aula. já até salvei aqui já o vídeo. Nem precisa salvar, é só clicar no teu app. Não, é que Na se eu hora que digo você quiser, salvar é na hora que você para... desligar, por exemplo, se você não vê a Eu aula toda, eu já deixei ele aqui, porque aí assim é mais para quando eu abri assistir o telefone, aí isso, quando para eu assistir colocar a no senha, ele offline. já entendeu? Então, quer dizer, já começa com um curso completo. Você tem um curso completo lá de 3 horas filmado e editado para você. E todas as aulas que nós faremos ao vivo, né? Nós já vamos começar a fazer também às quartas-feiras, né? Toda quarta também, que muita gente não pode no sábado. Uhum. Então, nós vamos ter também nas quartas-feiras às 20 horas e vamos ter aos sábados, como sempre, às 19 horas. Tá? Alguma dúvida sobre algum módulo? Você viu que vai ser disponibilizado, pelo menos, ou por enquanto, também em inglês, espanhol, Eu vi. todo. O que realmente, assim, né? O meu está liberado aqui, né? Só para confirmar contigo. O básico intermediário, que é o que está Isso. Isso. Porque tem 10 dias de vida esse aplicativo. Tá? Não, assim, eu Tem não 10 tô. dias, e aí todo mês a gente vai estar liberando pelo menos 1 ou 2 Não, pedacinhos, né? eu só estou comentando com você, na verdade, e eu acho legal você demorar, entre aspas, só comentando com você, e não abrir, por quê? Aquilo que você falou, as pessoas não começam do começo. Aí eu lembro que eu peguei o seu PDF, já o avançado, e quando eu leio, assim, né? Porque aí são aquelas letras cortadas, assusta. Aí eu respirei, eu falei, opa, não posso deixar uma crença entrar. Isso é porque você não foi no caderno master, onde a gente aprende a ler mais de uma linha de cada vez. Mas, para quem não conhece, Dutra, o nome completo, qual é? Jorge Antônio Henrique Dutra. O Jorge Antônio é master, né? É trainer em programação neurolinguística, hipnose, é isso? Isso. Tá, então, quem quiser também, né, aprender PNL, é com ele, está aqui no grupo, né? Vamos colocar lá nos grupos, né, dos nossos alunos. E o do atendimento só no também. WhatsApp nós temos 44 mil pessoas, só no WhatsApp. No James, perfil, né, quase 500 mil de pessoas. Pô, legal. Eu atendo, né, pessoas com a hipnose clínica também, né? Então, posso atender online ou posso também atender presencial, dependendo do caso do cliente, né? Nós já fizemos uma aula com o Otávio, que também fez muitos cursos de hipnose e PNL, e, é claro, qualquer dia desse eu lhe convido para a gente fazer um aulão também de inteligência emocional com PNL. Por quê? Porque o principal problema é emocional, a pessoa ela já perdeu as esperanças. Sim, Quando ela olha para o edital, tem 20 mil páginas. Sabe quanto dá 20 mil páginas para você estudar em 3 meses? Dá 100 páginas por dia. 100 páginas por dia, se o camarada parar para pensar, ele vai entender que não dá. Lendo a 15 páginas por hora, 15, você vai estar gastando 8 horas por dia. Isso, para quem não trabalha, ainda dá certo. E as revisões? E os simulados? Isso para você estudar o conteúdo uma única vez. É por isso que tem gente fazendo de concurso público em estilo de vida. Tem 5 anos que está estudando para concurso. E assim, aquilo que você falou da questão emocional, eu atendi uma pessoa, o que aconteceu? Quando ela voltou a estudar, ela achou que estava tendo TDAH.
que aconteceu? Foi um trauma na infância do avô, cara, que jogou uma borracha. Exatamente. E aí Eu tive uma desbloqueou. aluna parecido com isso, né? Toda vez que eu dizia, vamos fazer um teste, ela chorava. Por quê? Porque quando ela era pequenininha, ainda existia palmatória. Aham. Cada vez que ela errava, 7 vezes 8. Se ela dissesse 55 ou 57, então não falasse 56, ela... Aham. E aí ela pegou o trauma e não conseguia mais fazer prova. Qualquer prova, ela pensava que na possibilidade de De errar, errar. errou. O dela De foi a errar, borracha. errou. O O dela dela foi a borracha. foi a borracha. Quando ela apagava, lembrava do avô. Ele jogou a borracha fora para que ela errasse menos. Mas isso é bacana, tá? Ela que não interpretou, porque Sim. não é o que acontece com a gente que faz diferença. A diferença que faz a diferença é como eu interpreto. Sim. Né? Poder Sem Limites, capítulo 2, Anthony Robbins. Anthony Robbins, isso aí. Agora, é claro que ela poderia ter interpretado, por exemplo, eu, da quinta série em diante, só escrevia a caneta. E no último ano da escola, eu só levava a caneta, eu não levava mais material didático. Porque eu entendia que eu tinha a obrigação de, ao final da aula, estar preparado para a prova. Também na quinta série, também comecei a usar a caneta também. Exato. Então, esse é o aplicativo, né? Se você tiver mais dúvidas, você pode me procurar, né, para a gente explicar. Mas essa aula é com o objetivo de mostrar, né? Você viu lá que a parte que você ficou mais assim conectado é nos vídeos, né? Ou seja, que Sim. existe uma aula completa, depois a aula Sim. 1, a aula 2, ou seja, se eu tiver uma dúvida em como treinar, por exemplo, o módulo números, como treinar o módulo avançado, como treinar, ou até mesmo, por exemplo, eu estou estudando inglês, vou querer treinar já no inglês. O objetivo do inglês e do espanhol não é para poder aprender idiomas, não, apesar que ensina isso no módulo memória. Uhum. É para americanos, para pessoas da Austrália, da Inglaterra, pessoas da língua inglesa, né? E o espanhol, claro. E futuramente, quem sabe, um mandarim. Né? Vai ficar bem legal. James, tira uma dúvida. Nessa parte de memorização, eu que estou começando, começo do início sem me preocupar com essa questão de retenção? Ou tem alguma técnica que eu A pergunta é apropriada. É porque na leitura dinâmica existem exercícios e exercícios. No meu livro, o Tratado de Leitura Dinâmica, que já estamos no capítulo 8, nós estamos entregando um capítulo por semana, e aí no final nós vamos entregar o livro autografado pelo correio, né? Então temos um grupo estudando o livro, tá? Então, o bacana desse conteúdo é que ele tem início, meio e fim. Não é que ali você está fazendo sem o objetivo de memorizar. É que aquele exercício não é um exercício de memorizar. Entendi. É para ganhar aptidão de leitura. Não, aquele exercício lá com os números, por exemplo, é para treinar a atenção. Atenção, entendi. Foi uma aula sobre atenção. Não foi uma aula como memorizar textos, resumos, versículos, leis. Entendi, porque quando você cria atenção, quando você está com atenção naquilo que você está lendo, você tem facilidade em memorizar. Aula de sábado, por exemplo, foi sobre foco, atenção. Não foi uma aula, por exemplo, sobre campo visual, sobre desenvolvimento dos nervos oculares. Não foi uma aula sobre, por exemplo, ondas cerebrais. São 50 temas, no mínimo. Cada aula tem início, meio e fim. Entendi. Você pega, chupa, absorve como uma esponja, né? E vai treinando. Aí na aula que vem você vai pegando mais uma coisinha, Entendi. e vai montando o seu mosaico. Uma outra coisa, Dutra, é que a minha intenção é bater mais de 1 milhão de downloads, tá? Nesse aplicativo. Então, você ainda pode ser um parceiro comercial. Eu estou para dar essa sua resposta para você. Isso, não precisa me responder. Até amanhã de manhã. É só para ficar registrado no vídeo. Dia 16 é o primeiro repasse. Tá? Tudo o que vendeu, né, que foi pouco, tem 10 dias só que a gente começou, mas todo dia 16 o Google faz o repasse. Tá? Então, já será o primeiro dividendo. Né? Ou seja, nós temos uma SA, e nessa SA nos permite vender cotas através de uma lei, né, chamada SCP, né? Sociedade em Contas
de participação. Então, você pode ter cotas, tá? Esse primeiro mês, cada cota, R$500, no segundo mês, R$750, no terceiro mês, claro, aí os acionistas já estão ganhando dinheiro, né? Já tem como mostrar, relatório, essa coisa toda, vai passar para R$1.000. Quem comprou a 500 já vai ter só na sua ação o triplo e já vai ter ganho dividendos 2 vezes. Combinado. Tá? Ou seja, a ideia é pegar recursos e criar propaganda especializada, não é? E tentar empurrar isso para o mundo todo. Não quero assim dizer que vou competir com um WhatsApp, por exemplo, que tem 2 bilhões de downloads, mas quem sabe a gente bate aí 2, 5, 10 milhões, iguais a alguns, né? Que tem aí Sim, é possível. É possível. O Roblox, o Toca Life, que estão aí no topo desses aplicativos aí, muito usado pelas crianças, né? O Toca Life, inclusive, é o número 1 em vendas. Em leitura dinâmica, já somos o segundo ou o terceiro. Bacana. Em 10 dias que nós instalamos no Google Play. Tá? Bacana. Então, satisfação, eu continuo à disposição, quase que 24 horas, tá? E você já sabe o caminho, é lá no grupo. Combinado. Até o próximo.